E hoje o texto é Colossenses 1, de 13 a 16. Espero não me alongar, já que o texto é mais curtinho, mas que a gente possa expor exatamente o que Deus nos levou a refletir. O texto como um todo seria do 13 ao 23, mas eu preferi dividir em duas partes. Então, primeiro do 13 ao 16, depois do 17 ao 23. Nesse texto, como um todo, a gente vai perceber Paulo falando sobre a supremacia de Cristo, primeiro na criação e depois na redenção. E hoje a gente vai primeiro na questão da criação. O texto nos diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Que a gente nessa manhã possa relembrar um pouquinho sobre a respeito de Cristo, assim como Paulo nos mostra, e que isso fique no nosso coração durante todo esse dia. Na última vez que nós meditamos na carta de Paulo aos Colossenses, foi domingo passado pela manhã, nós vimos que o apóstolo Paulo vai rogar ao Senhor por crescimento espiritual daquela igreja, e isso iria se evidenciar exatamente numa vida de santidade. Então Paulo diz: eu rogo para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. E como é que ele perceberia, e outras pessoas perceberiam, que aqueles irmãos chegaram ao pleno conhecimento da vontade de Deus? Através de uma vida santa. Consequentemente, quanto mais conhecemos ao Senhor, é necessário que nós vivamos de maneira ainda mais santa. E não só uma vida de santidade, mas que eles gerassem frutos. Então ele diz: frutificando em toda boa obra. E aí ele diz também: em gratidão àquele que nos tornou dignos da herança dos santos na luz. Foi assim que nós terminamos na semana passada, e nós vamos ver como ele nos tornou dignos dessa herança dos santos na luz. E nós vamos ver também um pouco a respeito da supremacia do Filho. Quando Paulo apresenta a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos, ele claramente está combatendo os falsos ensinos da heresia dos Colossenses, aquela que eu falei na primeira exposição, que desqualificava Cristo, não colocava Cristo como sendo o centro realmente da sua mensagem, como centro do cristianismo e como centro da vida daqueles que são transformados por essa mensagem. Então no versículo 13 nós temos: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nos versículos 9 a 12, foram expostos semana passada, Paulo orava pelos irmãos, mas ele não se contenta com o ato de orar. Isso é muito interessante. A oração em si é muito poderosa. De forma alguma nós vamos desacreditar do poder da oração, até porque temos versículos na Bíblia que falam sobre o poder que a oração tem. De fato, a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas é preciso que nós também tenhamos ação. E aí existe uma frase em latim que é muito citada desde a época da Reforma, e que nós precisamos continuar explicitando o conteúdo dela: orare et labutare. Orar e agir, orar e trabalhar. Só orar em determinadas situações vai mostrar a nossa negligência para com a situação. Deixa eu dizer mais ou menos uma situação assim diária que a gente passa e que a gente precisa mostrar que é servo de Cristo, orando e trabalhando. Alguém bate na sua porta
E aí, falando especificamente sobre hoje, que é o dia de nós trazermos 1 quilo de alimento, primeiro domingo do mês, e aí alguém bate na sua porta e diz: eu estou precisando de um alimento, e não especifica qual. Diz: eu queria, se possível, que você me desse 1 quilo de alimento, um arroz, alguma coisa. E aí você diz: olhe, eu não posso lhe ajudar, sua despensa está cheia, porque você recebeu no começo do mês, você fez sua feira. Então, entenda, o contexto não é que você também está necessitado, o contexto é: você está abastecido. E aí você olha para aquela pessoa e diz: olha, infelizmente nesse momento eu não posso lhe ajudar, mas eu vou orar para que você consiga nas próximas casas que você bater. Vá em paz. A Bíblia fala sobre isso, que às vezes bate uma pessoa na sua porta pedindo ajuda, você tem como dar, mas você apenas diz: vá em paz, e diz que vai orar por ela, quando você tem oportunidade e condições de trabalhar por ela, de ajudá-la, de fazer alguma coisa diferente por ela, até porque a porta que ela bateu foi a sua e não a do vizinho. Mas se ela conseguir alguma coisa na sua porta, certamente ela vai bater na do vizinho. Então você ajuda e continua orando para que ela consiga mais ajuda, até porque você não vai poder suprir sozinho as necessidades dela, mas Deus pode suprir todas as nossas necessidades. É nesse sentido que nós observamos a oração de Paulo. Ele ora, mas aquela oração vai motivá-lo a também trabalhar por aquela igreja. Não é aquele apóstolo que vai ouvir a reclamação, as queixas de Epáfras e vai dizer: meu irmão, não posso fazer nada, a única coisa que eu posso fazer é orar. E às vezes a gente se sente um pouco temeroso em dizer: mas só vai orar, porque a gente sabe que a oração é muito poderosa, e se a gente só tiver oração já é muita coisa. Porém, Paulo podia fazer um pouco mais, e ele sabia disso. Ele podia orar, mas ele podia escrever, ele podia orientar, ele podia combater a heresia colossense. Então ele ora por conhecimento de Deus aos colossenses à medida que age combatendo a heresia que os assola. E aí isso serve de exemplo para os cristãos. Primeira aplicação, para os cristãos de todos os tempos, para que eles saibam que a oração deve vir sempre acompanhada de ação. E como estamos falando de heresia, eu vou ser um pouco mais contundente nessa manhã a respeito dessa questão de falsos ensinos, e da oração e da ação. Não adianta só orar por um irmão que está sendo assediado por uma heresia, por um falso ensino, por uma seita. Só dizer assim: meu irmão, eu estou orando por você, eu sei que os testemunhos de Jeová batem todo dia na sua porta, eu vou orar para que você resista na fé. Não adianta só dizer assim: meu irmão, eu vou orar porque eu sei que todos os dias os mormons passam lá, bem vestidos e com aquela bolsinha de lado, cheio de material para lhe entregar, cheio de literatura que vai te desencaminhar, mas eu vou orar para que você continue resistindo na fé. E o que é que eu estou fazendo para ajudar aquele irmão, que às vezes é um novo convertido, que às vezes é uma pessoa que está cheia de vícios dos locais por onde ela passou, ainda não tem uma identidade cristã firme, ainda não sabe exatamente no que crê. Eu preciso orar e trabalhar, agir, combater esses falsos ensinos. É o que o apóstolo faz nessa carta. É preciso orar por esses irmãos e ajudá-los com orientações e esclarecimentos. E aí, sendo muito, muito claro, sendo o mais claro possível, da maneira que nós precisamos ser hoje, porque infelizmente, às vezes quando a gente deixa a coisa no subliminar, mensagem subliminar, as pessoas não compreendem e continuam fazendo a mesma coisa. Às vezes quando a gente deixa assim subentendido, parece que não chegou à compreensão correta das pessoas. Então a gente precisa realmente explicar exatamente o ponto, trazendo essa ação para a nossa realidade, de orar para que os irmãos resistam aos falsos ensinos, para que os irmãos não se percam quando são assediados por uma seita, mas não somente por uma seita, às vezes uma pessoa só, a mensagem de uma pessoa só,
pode fazer um dano irreversível na vida de alguém. Ela gosta tanto daquela pessoa que ela só escuta aquela pessoa, mas aquela pessoa não traz a palavra de Deus. Isso causará um dano muito grande. Então é necessário dizer, por exemplo, aos recém-chegados à família de Deus, aos neófitos, aos novos convertidos, que há muita gente melhor para te encaminhar na palavra de Deus, para te mostrar qual é a doutrina bíblica, do que o David Leonardo. Me perdoe quem gosta, mas não é Bíblia pura. Você não sente realmente que aquilo dali vai te ajudar nas horas de dificuldade. E há muito pastor que fala de forma muito mais adequada para casal e para família do que Cláudio Duarte. Às vezes a gente fica tão assim, pensando, mas é tão bom o jeito que ele fala, ele é tão engraçado, ele é tão divertido. A palavra de Deus não é para ser engraçada, nem é para ser divertida e nem é para ser tratada dessa forma. É esse o grande ponto. Aí a gente parte do princípio de que é mais fácil de ouvir quando é lúdico, é mais fácil de ouvir quando é engraçado. Mas nós estamos, meus irmãos, como disse aqui muito bem pastor Jamerson em outras ministrações, nós estamos em guerra. Nós estamos em momentos extremamente difíceis da nossa vida. Nós temos hoje que testemunhar da palavra de Deus no momento em que pessoas estão morrendo, sem saber nem como pegaram determinada doença. Nós temos que testemunhar da palavra de Deus hoje, mesmo que pessoas da nossa própria família morram. E nós temos que continuar dizendo, eu continuo crendo em Deus, eu continuo crendo que Ele é de fato o Senhor do universo, é o Senhor da história, Ele continua conduzindo a minha vida. E numa hora como essa, não dá para ficar se distraindo com entretenimento. A gente precisa focar naquilo que é sério, naquilo que é definitivo para as nossas vidas. Nós não estamos de maneira alguma nos reunindo para sair daqui morrendo de rir, porque foi muito engraçada a ministração da palavra de Deus. Nós estamos nos reunindo para sair abastecidos para testemunhar lá fora, para viver de maneira confiante em Deus e para não ser tragados por falsos ensinos. É muito sério o que a gente está fazendo. Então, Paulo começa a tratar da questão da heresia de uma forma primeiramente positiva, ou seja, ele, como um grande apologista que era, ele mostra que muitas vezes a melhor maneira de você combater um falso ensino é pregando a verdade. Não adianta a gente entrar num seminário, por exemplo, e dizer, eu vou para o seminário porque eu quero ser especialista em islamismo, para combater o islamismo. Aí eu quero conhecer a forma como eles evangelizam, a forma como eles pregam, quais são os livros que eles adotam, quais são as abordagens que eles fazem, porque assim eu vou conseguir combater o falso ensino. A gente tem no seminário, a maioria dos seminários, uma disciplina chamada Seitas e Heresias. Paguei essa disciplina. Mas essa disciplina ela é muito eficaz quando a gente aprende que aquelas seitas e aquelas heresias naturalmente são vistas como seitas e heresias quando comparadas com a palavra de Deus. Então a gente não faz aquela disciplina para se tornar especialista nas seitas e nas heresias, até porque isso pode até ser perigoso para a gente. Se a gente não tiver maturidade suficiente de tanto estudar aquela seita, aquela heresia, a gente abraça. Eu já vi muitos, inclusive colega meu de seminário, que estudou tanto outras coisas, que acabou virando um dos adeptos daquela outra doutrina. Na realidade ele andou para trás, ele voltou para o judaísmo, de lá a gente já saiu. Não é o legalismo que salva, não é a lei que salva, é Cristo, através do seu sacrifício, que nos salva, e nós entendemos isso. Então, quando nós olhamos para o contexto de seitas e heresias, se nós pregamos a verdade, nós saberemos muito claramente onde está o erro. Se nós conhecemos a palavra de Deus, se nós olhamos para ela, se nós meditamos nela dia e noite, como o salmista do Salmo 1 fazia, e tinha o prazer nisso, então nós naturalmente saberemos o que está errado, o que está fora da conformidade da palavra de Deus.
Reverendo Augusto Nicodemos diz o seguinte: uma vez que a verdade é transmitida com clareza, o erro vem à tona com todas as suas cores. Quando você diz, a Bíblia fala de prosperidade, mas fala de uma prosperidade espiritual, que a partir do momento que você prospera espiritualmente, todas as áreas da sua vida serão também prósperas. Experimente ficar fraco espiritualmente, todas as outras áreas da sua vida vão degringolar naturalmente. Então, quando nós observamos essa frase da prosperidade dentro da Bíblia, ela existe, mas como é abordada? Se alguém vier falando que a prosperidade bíblica é somente a material, a gente já vai rejeitar, porque a gente sabe que é muito mais do que isso. Que a vida abundante que nós temos em Cristo não tem nenhuma, a princípio não tem nada que ver com nós termos uma conta bancária milionária. A vida abundante em Cristo tem a ver com nós termos sido tirados do reino das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, como diz Paulo aqui aos Colossenses. Essa é a grande prosperidade que a gente tem, porque a partir desse momento que a gente foi transportado de um domínio para o outro, aí nós tivemos vida em Cristo, e essa vida tem sido abundante, porque Ele está conosco todos os dias e estará até o fim desse tempo. E aqui Paulo vai exaltar a Cristo e vai dizer quem Jesus é e o que Ele fez. Eu vou voltar só um pouquinho para primeiro dizer o que Deus fez, e depois eu vou dizer o que Cristo vai fazer também, e apresentá-lo a partir desse trecho do apóstolo Paulo. Então, o que foi que Deus fez por nós? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por que isso tem tanta importância para Paulo? Porque ele via a humanidade fora de Cristo como estando desamparadamente sobre o reino das trevas. Estava entregue ao domínio das trevas, e isso sem nenhum amparo. Não tinha como sair. Ninguém está lá fora preso nos seus pecados, morto nos seus delitos e pecados, tem condição de sozinho sair dessa situação. Ninguém, mesmo que tenha muitas pessoas à sua volta, vivendo de maneira digna perto dela, mas ela de si mesma não se convence e diz: eu preciso mudar de vida. Essa história da força de vontade para ser crente não vai dar certo, biblicamente. Eu posso até dizer, eu tive força de vontade para parar de comer determinado alimento que me faz mal. Eu tive força de vontade para deixar de assistir novela que me faz mal também. Mas eu não posso dizer, eu tive força de vontade para ser crente, porque ser crente não é força de vontade, ser crente é transformação divina. Não depende de mim, depende dele. E não é no meu tempo, não é no meu momento, é no tempo dele. Pode ser que exista uma pregação que você nem tenha prestado tanto atenção, talvez ela não tenha chamado você assim de primeira, mas é ela que Deus pode usar para o seu convencimento do pecado, da justiça e do juízo, através da ação do Espírito Santo. Não precisa ser aquela pregação que parece que o céu vai descer aqui e todo mundo se emocionou e todo mundo saiu daqui certo de que vai ter salvação. A palavra de Deus por si só é viva e eficaz. E qualquer pregação que seja fiel a essa palavra, ela pode e será utilizada para o convencimento de outras pessoas, para o resgate desses que estão sob o domínio das trevas. Então, não somente Paulo via a humanidade fora de Cristo assim, desesperadamente, desamparadamente sobre o reino das trevas, mas era um governo perverso de Satanás. Onde é que ele vai mostrar isso para a gente? Efésios 2, do 1 ao 3, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então o que a gente vê aqui? Paulo, falando aos Efésios, ele diz claramente que aqueles que estão fora de Cristo,
aqueles que não estão em Cristo, estão vivendo sob o domínio do príncipe do poder do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a priori, quem está vivendo lá fora sob o domínio das trevas é um desobediente e sofre inúmeras consequências pela sua desobediência. Isso é sempre, em qualquer situação, um filho desobediente sofre consequências. E um filho desobediente do Pai Celestial também sofrerá inúmeras consequências. E se ele estiver fora de Cristo, ele é como esse aqui que foi apresentado, ele satisfaz as vontades da carne, ele não busca o pleno conhecimento da vontade de Deus. É interessante nesse texto de Efésios, quando ele mostra quem está fora de Cristo, é dessa maneira, mas quando Paulo se dirige aos Coríntios, ele diz que quem está em Cristo é nova criatura. Você pega esses dois textos e você vê quem está fora e quem está em Cristo. Quão diferente é essa pessoa. Mas os cristãos, diferente dessa humanidade fora de Cristo, eles são libertos desse mundo perverso. Paulo vai mostrar isso, não somente para os colossenses, mas também para os da Galácia, quando ele diz em Gálatas 1, 3 e 4: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era presente, perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, aqueles irmãos vão sendo apresentados a uma realidade totalmente diferente daquelas que eles viviam e daquela que estava sendo pregada pela heresia dos colossenses. Eles são apresentados a um Deus que se importa com a sua criação, que envia o seu único filho e que este filho é parte principal de um plano de libertação desse mundo perverso para um reino de proteção e amor. Então você tem aqueles fora de Cristo, totalmente levados pelo domínio das trevas, e os que estão em Cristo são libertos desse mundo perverso e são transportados para um reino e para a proteção do Filho de Deus. No versículo 14 ele diz: em quem temos a redenção. Se no versículo 13 ele termina falando do Filho amado, agora ele vai falar sobre esse Filho amado. No Filho amado nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então quem é Cristo? É o Filho amado de Deus. E o que Cristo nós temos nele? O que nós temos em Cristo? Temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então aqui a gente fecha a resposta à pergunta: como Deus nos torna dignos da herança dos santos na luz, nos resgatando do domínio das trevas, nos transportando para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Dessa maneira, dentro dessa transformação, nós passamos de miseráveis pecadores para pessoas dignas da herança dos santos na luz. Para quebrar com os conceitos errados da heresia colossense, Paulo mostra a verdade do Evangelho. Para quebrar com qualquer heresia do mundo atual, nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Não tem outra forma. Eu posso me preparar da maneira que eu quiser para debater. E nós tínhamos até, durante algum tempo, na consciência cristã, nós tínhamos debates entre algumas pessoas do protestantismo e pessoas de seitas e heresias. Mas eu acho que com o tempo foi se perdendo realmente o sentido daquele debate. Tanto é que ele não existe mais. Porque a gente via que um vinha com as suas ideias, o outro vinha querendo combater aquelas ideias logicamente, com argumentos lógicos, e um saía mais convencido da sua realidade, da sua verdade. Nenhum se convencia do contrário. E quem estava assistindo também não se convencia, porque era um conflito de ideias. Mas quando a palavra é pregada claramente, sem interferência de outras ideias, nós temos o entendimento dela. Quando você não quer
de maneira lógica, convencer outra pessoa de que aceita que ela está seguindo é errada, mas quando você prega o evangelho a ela, surte muito mais efeito. Certamente este compêndio com 66 livros é totalmente suficiente para que a gente fale a respeito da verdade. E tudo que estiver fora daqui, de fato, não é a verdade. Pode crer nessa afirmação. A palavra de Deus é a verdade, nada mais que a verdade. Qualquer coisa fora dela não representa a verdade. E para a nossa vida, muito mais. Para a condução da nossa vida, muito mais. Então, Paulo mostra a verdade do Evangelho, que aponta para Cristo como Filho unigênito do Pai, em que nós temos a perdão dos nossos pecados, através da sua entrega sacrificial na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. Tem um livro do Greg Gilbert, chamado O que é o Evangelho? É bem pequenininho, bem fininho, e ele mostra exatamente isso. O que é o Evangelho? É Deus enviando Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos fazer dignos dessa herança, ou seja, nos transformar em filhos de Deus, porque nós recebemos a Cristo, e a todos os quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é Evangelho. No versículo 15, Paulo vai chamar Cristo de imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então o apóstolo está dizendo que Jesus é a manifestação perfeita do Pai. Como podemos conhecer a Deus? Conhecendo Cristo. Quem viu a Cristo, viu ao Pai. E Cristo é a imagem de Deus no sentido de que Ele é o ser humano perfeito. Lembre de Gênesis, quando nós somos informados que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que em Gênesis 1, a partir do versículo 26. Agora, Gênesis 3, esse homem cai. E essa imagem de Deus no homem é manchada. Essa parte espiritual, a parte imaterial do homem é manchada, e a ligação que ele tem direta com Deus é cortada. Só quem pode religar, e aí a ideia da religião, religar o homem a Deus, é Cristo. E isso ele faz na cruz, perdoando os pecados, perdoando essa queda do homem e o fazendo novamente digno de estar em contato direto com o Pai. Hoje nós oramos diretamente a Deus, mas por intermédio de Cristo, sempre em nome de Jesus. Não há outro nome que possa fazer essa religação do homem caído com Deus totalmente santo. Então, nós somos informados em 1 Coríntios 15, 45, que Cristo é a imagem de Deus por ser o ser humano perfeito, o último Adão. Ele diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Cristo, espírito vivificante. Adão recebeu o sopro do fôlego de vida nas suas narinas e passou a ser alma vivente. É assim que diz lá em Gênesis. Só que Cristo vem a ser humano para se sacrificar por nós, mas ainda assim Deus, totalmente Deus, e espírito vivificante. É por isso que lá em Efésios ele diz: por sua misericórdia ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo, o espírito que dá vida, o espírito vivificante. Então, Cristo também se encaixa nessa definição de ser a imagem do Deus invisível, no sentido que ele é Deus encarnado. E aí, a divindade de Cristo tinha uma importância prática para Paulo, porque sendo Deus quanto à natureza, Cristo revela Deus, e Deus não pode nem ser visto, nem conhecido. 1 Timóteo 1,17 diz: ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Mas aqui nós temos que, se Deus é invisível, como o poderíamos ver? Como o poderíamos conhecer? Nessa época aqui,
Paulo mostra aos Colossenses: nós o vimos e nós o conhecemos através do seu Filho, que é a imagem do Deus invisível. Nós cremos porque vimos. Nós cremos porque vimos o que é invisível na pessoa de Cristo. E hoje nós cremos no invisível. Não vemos Cristo, não vemos a Deus, mas o sentimos. Mas sabemos que a sua mão está a nos guiar, a nos proteger, a nos conduzir todos os dias da nossa vida, a nos livrar dos maiores perigos e a nos fazer acordar todo dia. Os colossenses deveriam procurar Deus em Cristo, sobre tudo mais. Não é procurar Cristo em livros filosóficos, que aqui já existia. Não é procurar Cristo na experiência de outras pessoas que pregavam a heresia de Colossos. Não era procurar Cristo nas imagens que eram produzidas dos artífices. Era procurar Cristo, era procurar Deus simplesmente em Cristo, porque somente nele a imagem de Deus estava perfeitamente preservada. Se eu procuro a Deus em alguém, esse alguém, por mais que seja perdoado, não tem a imagem de Deus perfeitamente preservada nele, porque existe uma coisinha na gente ainda presente chamada natureza pecaminosa, que aí de vez em quando a gente vacila, quando a gente abre uma brecha, quando a gente é negligente com a nossa vida cristã, o caminho está perfeitamente plano por conta da ação do Espírito Santo, ele faz isso, ou isso, esse desvia para a esquerda ou para a direita, mas ele não segue, porque a nossa natureza busca exatamente o que Efésios diz: a satisfação da nossa vontade, a satisfação dos nossos desejos, a satisfação da vontade de Cristo, da vontade de Deus, nós só podemos encontrar seguindo a Cristo. E Ele também é o primogênito sobre toda a criação. Quando Paulo fala que Cristo é o primogênito sobre toda a criação, ele não está querendo dizer que ele foi o primeiro a ser criado, e aí depois veio todo o restante da criação. Se ele fizesse isso, ele não somente contradiria o versículo 16 e 17, mas ele faria uma voz só com os da heresia de Colossos. Aqui ele está dizendo basicamente o que acontecia na realidade daquelas pessoas. A figura do primogênito era extremamente importante naquela época de Paulo. Na época dele, o primogênito era aquele que tinha direito a tudo, era aquele que herdava todas as coisas e era aquele que dominava sobre tudo. Lembre-se da história de Jacó e Esaú. O direito de primogenitura que Esaú vende pelo prato de lentilhas lhe custa muito caro, porque ele passa a não ter mais domínio sobre as coisas, não herdar todas as coisas, não ter direito sobre aquilo que era seu por questão de nascimento. Mas ele desprezou. Quando ele diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, é porque ele é o que tem direito a tudo, é aquele que domina sobre tudo, é aquele que tem a herança para si. Mas ele, como o primogênito de toda a criação, ele também compartilha dessa herança com aqueles que são feitos também filhos de Deus. Então esta herança também é nossa, mas por intermédio de Cristo. É um primogênito que domina sobre tudo, herda todas as coisas, mas não guardou para si todas as coisas. Antes, ele traz a nós todas as coisas para que desfrutemos juntamente com ele. Isso na glória. Tudo foi criado nele. O versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, tudo foi criado em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. E uma vez que Cristo é Deus, o hino de louvor que termina em Romanos 11:36 se aplica a ele. Porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Então é importante reparar aqui no versículo 16, além de sabermos que tudo foi criado por meio dele e para ele, a finalidade é a glória dele, mas repararmos que ao falar da criação, o apóstolo vai dizer as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. É possível que Paulo aqui esteja refletindo uma hierarquia angelical que era exposta, defendida pelos falsos mestres, porque você começa pelas coisas nos céus e na terra. Então você tem um limite nesses domínios, dos céus até a terra. Tudo que está ali foi criado por Deus e para Ele. Mas aí você vai ter as coisas visíveis e as invisíveis. Depois ele vai falar de tronos ou soberanias, já falando da questão da dominação de todo mundo, e poderes ou autoridades. Quando a gente falou de primogenitura e falou de domínio e herança, aqui ele vai falar nessa hierarquia angelical que administraria tanto o domínio quanto a herança. Na cabeça daqueles que pregavam a heresia de Colossos, os seres angelicais se organizavam sob o governo de Deus e faziam a ponte entre ele e os homens, administrando os poderes e administrando a herança. Só que aí, contrariamente a esse pensamento, a Bíblia nos informa que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E aí um cântico antigo, que eu me lembrei quando estava meditando nesse texto, dos embaixadores de Sião, dizia o seguinte: Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. Isso aqui é exatamente refletindo que Ele é o único mediador, não tem outro. Então não tem seres angelicais que se organizam hierarquicamente para que a gente chegue até Deus. Não tem essa burocracia toda nas coisas celestiais, é direto. A gente, quando vai resolver alguma coisa aqui na terra, tem que passar por secretários, assessores, intermediários, até chegar na pessoa que a gente realmente quer. Na nossa busca pelo conhecimento de Deus, nós só precisamos de um intermediário, Cristo, que é o próprio Deus. Por isso que a coisa fica muito mais fácil para a gente, fica muito mais prazeroso, porque a gente não tem que escalar determinados edifícios até chegar nele. Ele veio até nós através de Cristo, e hoje nós desfrutamos de uma relação muito íntima, muito próxima, porque estamos em Cristo. Aqui Paulo quer ensinar que esses seres foram criados por Cristo. Os seres angelicais não são mais importantes que ele, foram criados por ele e para ele. Então esse fato leva à consciência que nós não devemos adorar anjos, nós não devemos adorar seres angelicais, nós não devemos temê-los ou nos preocupar com eles, porque se o cristão está em comunhão com aquele que é Senhor de todas as coisas, não há razão para ter receio desses seres. Se eu tenho a minha vida sendo conduzida por aquele que domina sobre tudo e sobre todos, porque eu vou pensar em temer ou adorar seres que não são da mesma magnitude que ele? Não faz o menor sentido. E eu quero finalizar, meus irmãos, com aquilo que eu entendo ser um bom resumo do que nós fomos lembrados nessa manhã e na anterior, no domingo passado. Nós precisamos conhecer a Deus. Por quê? Porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós somos motivados a viver em santidade diante dele. Esse é um primeiro ponto. Além disso, é um objeto da nossa eterna gratidão o fato de que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, todas as vezes que nós observamos a mesa do Senhor posta, o nosso sentimento maior deve ser o de gratidão.
Gratidão porque em Cristo nós fomos retirados do domínio das trevas e levados para o seu reino. E em Cristo nós temos a redenção, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Certamente hoje nós já pecamos. E certamente daqui para 6:30 da noite nós ainda vamos pecar. Mesmo que involuntariamente, mesmo que inconscientemente, mas nós ainda iremos pecar. Qual a questão então de chegarmos até a mesa do Senhor mais tarde? Confiantemente, sabendo que nada nos impedirá. Primeiro, nós precisamos fazer uma oração de confissão de pecados. Não somente hoje, todos os dias. Senhor, eu tenho errado nisso e nisso e nisso. Eu sei que quando eu peco primeiramente contra Ti. Me perdoe por cada uma dessas minhas falhas. Mas não ore todos os dias sobre a mesma coisa, porque é sinal que você tem um pecado de estimação. Então ore e peça que Ele lhe dê graça e misericórdia para resistir e não cometer o mesmo erro novamente. E quando você chega até aqui, você não chega com os seus próprios méritos, mas você chega com os méritos de Cristo. Nele você tem o perdão dos seus pecados. Nele você sabe que os pecados que você cometeu hoje não te tornarão indigno de estar assentado sobre essa mesa. E mais, não te tornarão indigno do céu. Porque de fato, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Inclusive a realidade de que antes a morte eterna estava destinada a nós. E que hoje a nossa realidade é a vida eterna. Estamos apenas esperando pelo dia em que ela será entregue a nós. Então isso tudo tem a ver com o que nós vamos celebrar hoje. Isso tudo tem a ver com o fato de que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós o servimos com qualidade, com excelência. Quando você conhece toda essa história, você não participa aleatoriamente, você participa com convicção. Foi por mim também. O sacrifício de Cristo também foi por mim. Então, traga consigo essa lembrança e celebre com júbilo ao Senhor que te salvou nessa noite. Amém?